Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Admilson, sou advogado trabalhista há 10 anos. Aqui a gente só fala sobre prática trabalhista. Nessa aula aqui a gente vai falar os três maiores erros que você pode cometer dentro de uma sala de audiência. É importante salientar que eu não vou só falar dos erros, mas como você pode solucionar eles. Mas introduzindo sobre o assunto, a gente sabe que a audiência trabalhista ela é o momento mais importante de um processo. Lá, se você realizar ou praticar um ato de forma inadequada, pode ser a diferença entre procedência e improcedência da ação. Em razão, né, do princípio da oralidade do processo trabalhista, que é até um dos motivos do processo trabalhista ser um dos mais rápidos, né, em termos de tramitação, comparado com outras justiças, né? Se você não praticar algum ato ou praticar a mais algum ato, que a gente vai explorar aqui, pode fazer você perder o seu processo. Tranquilo? Aqui eu vou listar os três principais erros que você pode ter, né, pode cometer num processo trabalhista, perfeito? E como a gente pode sanar esses erros. Então, primeiro, a gente vai começar leve e o último, com certeza, é o pior de todos. Primeiro de tudo, não dominar os fatos e documentos do processo. É, muitos advogados, né, chegam para a audiência só com ou a peça na petição inicial, contestação impressa, ou só no celular, ou às vezes só deu uma olhada por cima, né, achando que está tudo tranquilo, né? No entanto, isso aí pode gerar um prejuízo muito grande, né? Porque às vezes quando o juiz quiser questionar o advogado ou a outra parte aduzir algum ponto de alguma documentação e você não souber se manifestar, isso vai gerar uma certa insegurança sobre os atos praticados na ação. Imagine se vocês estão num impasse, né? Numa questão sobre uma pertinência de uma pergunta ou sobre acordo e é aduzido pelo juiz sobre alguma documentação do processo. E você não sabe o que fazer, porque você não leu o processo de forma adequada. Perfeito? Então isso pode gerar um prejuízo muito grande no final das contas. O que que a gente faz, então, para tentar prevenir esse tipo de situação? Antes da audiência, eu gosto de fazer assim no dia anterior, que eu consigo verificar com calma, e etc e tal. A gente faz uma análise do processo, verifica toda a documentação que foi juntada pelo reclamante, pela reclamada, né? Verifica também os pontos, se já tiver, né, a contestação da empresa. Verifica todos os pontos alegados pela empresa, até os pedidos alternativos, porque às vezes a empresa está fazendo uma pergunta que você acha que está tranquilo, mas na verdade ela está tentando abordar uma perspectiva de algum pedido subsidiário para tentar diminuir o valor de uma condenação, ou tentar explorar alguma inconsistência da sua tese. A gente precisa estar preparado e analisar essa situação para tentar fazer uma contraprova, fazer uma pergunta pertinente para testemunha ou para o preposto que a gente tire, né, todas as possibilidades de uma empresa dentro de um processo, né? E o contrato também vale, né, pela empresa. Você tem que analisar todos os pedidos subsidiários, todas as outras alternativas que o reclamante pode tentar para tentar desqualificar algum ponto e ter a procedência da ação. A gente precisa ter estar a par de toda a documentação e todos os argumentos que a outra parte trouxe no processo. Eu gosto também de fazer uma linha cronológica das coisas, às vezes como o processo ele teve várias funções, vários pedidos, então muitas das vezes, tanto para o seu cliente quanto testemunhas, isso pode ficar um pouco turvo em termos de datas. Imagine a seguinte situação: eu estou falando sobre um acúmulo de função, ou estou falando de algum tema que são de várias funções diferentes, com tempos diferentes. Então, pô, ele tinha num período uma escala X, Y, Z, quando ele era estoquista. Depois, quando ele virou supervisor, era outra escala de trabalho. Isso, no final das contas, vai complicando na mente da pessoa. Às vezes eu não lembro o que eu falei ontem, que eu almocei ontem. Imagine o cara que trabalhou em vários horários de trabalho, em várias funções. Pode embaralhar bastante essas informações. Eu falo isso, às vezes, quando está em carteira de trabalho, o juiz nem questiona, né? Porque ainda está em controvérsia, a não ser que seja só tese que ele era supervisor antes. Então também precisa dar uma analisada, confirmada nessas datas, para você estar totalmente ciente de tudo,
que está acontecendo no processo. Outra coisa que eu acho muito interessante também é você fazer um roteiro de audiência com as perguntas possíveis, antecipar questionamentos, as conversas com o seu cliente que você vai ter antes da audiência, que é importante também. Tudo isso é comentado de forma bem permenorizada para o advogado atuar com excelência na nossa formação de advocacia trabalhista. Tem um módulo específico de audiência que a gente aborda desde conceitos teóricos básicos, depois a gente faz análise de processos, e faço todas as orientações, e um dos pontos muito importantes que eu comento é você ter um roteiro de perguntas possíveis. Tem uma aula completa só sobre perguntas em audiência trabalhista. Tenho certeza que pode engrandecer, é só verificar aqui o primeiro link da descrição. Mas basicamente você precisa ter essa organização. Isso aqui nada mais que é simplesmente você organizando todas as informações do processo e dando um direcionamento no final das contas para sua audiência, não ser pego desprevenido, principalmente pego desprevenido. Então, qual seria o segundo erro que é muito comum, grave na audiência trabalhista? Esse aqui é complicado. Erros graves no depoimento pessoal da parte ou inquirição de testemunho. Deixar a parte falar demais ou responder de improviso. A parte acaba confessando, trazendo os elementos, né, prejudiciais, fazer perguntas genéricas ou irrelevantes para testemunhas, que não se prova nada relevante, esquecer de impugnar uma testemunha suspeita. A gente vai comentar cada um desses. Então, por exemplo, deixar tanto a testemunha quanto o seu cliente, né, falar demais. O que é isso? Isso vem de uma preparação de audiência. A gente comenta até na formação de advocacia trabalhista que é muito importante para o advogado entender que tudo vai ser reduzido a termo. Por mais que seja gravado e etc e tal, tudo vai ser reduzido a termo. Então, quanto mais objetivo, que não gere interpretações diferentes sobre a mesma coisa que foi dita, é muito importante para ter uma coesão na sua tese. Então, um dos principais elementos aqui, porque a parte fala demais, às vezes é o perfil dela. Então, você vai ter que conduzir ela antes de falar assim, olha, quando você está na frente do juiz, você tem que falar de forma extremamente objetiva. Então, por exemplo, qual é a sua jornada de trabalho? Você não vai falar assim, olha, segunda-feira a gente entra, né, 7 horas, aí eu vou, às vezes 6h30 também, não sei, depende um pouco, né, do dia, se eu consigo chegar um pouco mais cedo. Tá entendendo que ele começa a enrolar? Vai falar assim, vai ter alguns dias que a gente fica até umas 8, mas quando tá mais tranquilo vai até as 7. Essa confusão de informações e tentando ser muito prolixo, apesar de que para a pessoa ela está tentando ser mais plausível, processualmente não importa. O que importa é o que vai estar dentro do processo, dentro da ata de audiência. Então ela precisa ser extremamente objetiva. Então a minha jornada é de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, com 1 hora de intervalo. Pronto, acabou. De segunda a sexta, por exemplo. Então, pronto, já tem a resposta da sua jornada de trabalho. Não precisa de mais elementos. Se o juiz quiser perguntar mais elementos, você bateu o ponto ou já era pré-assinalado? Você mesmo que assinava o ponto? Aí são outros detalhes que você também vai ter que abordar com o seu cliente para poder alinhar uma resposta condizente com a sua tese da petição inicial. E o mesmo vale para a empresa. Estou falando aqui pelo reclamante, mas todo o conceito vale também para o preposto, né? E testemunho. Então, responder de improviso ou falar demais é inaceitável. Obviamente, na frente do juiz, o seu cliente, as testemunhas podem falar besteira, independente se você conversou ou não. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Alinhar toda a conversa anteriormente, aí tem passo a passo que a gente comenta na formação que eu recomendo, que funciona para mim, na maioria dos casos, mas também não me blinda da pessoa estar na frente e lá ficar nervosa e falar uma coisa totalmente contrária. Mas com certeza o que a gente comenta na formação é o passo a passo muito interessante e você também pode, caso você não entre para a formação, fazer um jeito de modelar, né, essa questão, exatamente para poder evitar esse tipo de situação. Outra coisa que é muito importante, né? Em erros graves, né, no depoimento e em criação de testemunha, é você fazer perguntas genéricas. Isso aí já vai de vários erros. Eu comento também numa aula específica de perguntas.
como é que você vai fazer uma pergunta de algo que já está em controvérsia na ação? O juiz vai indeferir. Você vai pagar de uma pessoa inexperiente, inadequada. Obviamente vão ter situações que você vai ter que insistir, que às vezes para o juiz é controverso, mas para você não, né? Seja por causa de um ponto específico ou algo que ele não se atentou, aí vale a pena até reforçar a pertinência da pergunta e caso ele mantenha, você registra, né, o protesto. Mas a maioria das vezes isso aqui é um erro grave, é de fazer perguntas genéricas. Você tem que ter um objetivo específico. Se você não tiver um objetivo específico nas suas perguntas, grande chance também de só estar dando a oportunidade da pessoa confirmar da parte contrária, né? Então, se você está pelo reclamante por preposto confirmar a tese da defesa, e para testemunha, assim, tu tem que estar muito alinhado para poder ela responder de forma adequada. Mas se tu fazer uma pergunta genérica para testemunha contrária, aí ela vai falar da forma que. A gente tem que esperar isso, né? Vai falar da forma que a gente. Que a outra parte alinhou com ela. Então, isso aqui é o dever de casa do advogado antes de entrar numa sala de audiência. Tá entendendo? Fazer esse alinhamento de perguntas, o que se espera de resposta, e etc, etc, etc. Também perguntas irrelevantes o juiz vai indeferir. Então, você só vai demonstrar que você está sendo amador e etc. E uma pergunta, esse aqui parece besta, né? Esquecer de impugnar uma testemunha suspeita. Eu já vi isso acontecer. O advogado, por educação, não quis cortar a fala do juiz, quando ele iria falar, isso eu já vi na audiência, iria falar para contraditar a testemunha, o juiz falou que já tinha precluído. Às vezes, por educação demais, né? É melhor cortar e falar pela ordem, excelência, e fazer, né? Essa contradita. Aí tem que prestar bastante atenção no momento processual para aplicar as técnicas cabíveis. Isso aqui é só uma questão, né? Impugnar seria depois do depoimento, mas aqui seria para contraditar, né? Aí o que causa, né? Uma prova oral mal conduzida, que desmonta toda a tese ou da contestação da inicial. O que que a gente pode fazer, né? O direcionamento adequado, né? Demonstrar, né, para o seu cliente, testemunha, o que ela pode esperar de uma audiência, que às vezes a pessoa nunca participou de uma audiência. Ela tem que entender a dinâmica. Quando você tem o conhecimento de como vai funcionar a dinâmica, você fica muito mais tranquilo, tá entendendo? Quando você, sei lá, tá inseguro de alguma coisa e perguntar, como é que foi isso, aquilo, sobre qualquer outro assunto, você não se sente um pouco mais seguro? Exatamente, uma testemunha. Para você é o seu dia a dia, pode até ser. Mas para a pessoa que está lá, né? É muita insegurança. Você tá na frente do juiz, se tu falar besteira, o juiz, obviamente é muito raro, né? Mas dá a voz de prisão e etc. Outras coisas, né? Simular perguntas, polimento de respostas. E tudo isso aqui é bem comentado no nosso módulo de audiência trabalhista para você atuar com excelência nesses pontos processuais. Esse último aqui, para mim, é assim, o advogado ele precisa ter uma postura estratégica em audiência. Por que eu te falo isso? Que o advogado, né? Eu vou ter primeiro ler aqui, depois fazer as considerações. O advogado iniciante ele fica passivo, não contradita, não protesta, não registra em ata e não pergunta de forma adequada. Isso é muito, a gente vê muito isso no início da advocacia e é normal. Tanto que eu comento, né, na nossa formação que você tem que galgar, né, nas suas experiências, assistir também outras audiências para ganhar uma confiança. Dou um passo a passo para você seguir sugerido, mas você não pode ser 100% tranquilo por tudo que aconteceu em audiência. Ah, você fez uma pergunta, o juiz indeferiu, você não vai fazer nada. Ah, você fez uma pergunta que tem clara pertinência, o juiz indeferiu e você não insistiu na pergunta. Também é inadequado. Então a gente tem que entender que a gente não pode ficar só a paisana lá, entrar mudo e sair calado, achar que tudo vai resolver. Obviamente, alguns processos eles são puramente documentais e, enfim, mas não é o adequado a atuar dessa forma. E o mesmo vale, né, para outros que exagerem e entrem em confronto desnecessário com o juiz. Eu sempre falo isso para os nossos alunos e mentorados, que a gente tem que entender quais são as guerras que a gente tem que travar.
Às vezes é uma coisa tão simples, você trata com elegância. Então, pô, o juiz indeferiu. Não, tudo bem, excelência, por favor, só registre meu protesto em ata. Aqui não cria nenhuma coisa. Não fico também em pé de guerra. A gente tem que entender que o juiz que está julgando o nosso processo, no final das contas, ele que vai fazer a sentença. Então, se eu escolho uma briga besta dentro de uma audiência para comprar, a gente só vai estar se queimando de forma gratuita. Então a gente tem que saber escolher quais são as lutas que a gente tem que travar dentro de uma audiência. Aí pode demorar um pouco de tempo, entender, né, outros processos, ter um pouco mais de cancha, mas o pior é o de cima, né? Ficar muito passivo, não perguntar nada, com certeza isso vai prejudicar muito mais. E também uma falta de postura estratégica, né? É que você precisa, né, estar alinhado com qual é a sua estratégia antes da audiência, analisando a inicial, a defesa, a contestação, os documentos, as manifestações que tiverem. Qual é a sua estratégia dentro da audiência? Você precisa estar bem alinhado, tá entendendo? Então, pô, aleguei horas extras, a empresa não juntou os cartões de ponto. A empresa não tem testemunhas. Vou fazer pergunta? É uma coisa para se considerar. Você precisa estar claro isso. Você não vai fazer um freestyle. Você tem que entender como é que está conduzindo a audiência, como estão as coisas. O decorrer da audiência também é muito importante, mas a preparação é fundamental. Você tem que entender tudo o que está acontecendo no processo para você atuar de forma estratégica na audiência. Isso o que pode causar, né? Perder diretamente o processo. Fazer uma pergunta inadequada, que não está alinhada com o que está a sua tese, vai gerar um prejuízo irremediável na sua ação. Então, o que a gente precisa saber, né, para ter uma postura estratégica na audiência? Saber os conceitos adequados de um processo trabalhista, quais são os institutos. Então, a parte teórica, você precisa estar com a fase toda teórica, né, alinhada com você para você saber se, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Será que eu devo fazer isso? Parece interessante, então vou fazer. Tá entendendo? Então a gente precisa ter as armas que a gente tem na mão. Pra gente escolher se a gente vai usar ou não. Se é interessante usar ou não. E partir daí também, né? Entendendo o processo, né? Qual a estratégia adequada que a gente vai ter na nossa audiência. E entender quando é necessária, né, uma intervenção em momentos pertinentes, etc, etc. Basicamente é esse, os três maiores erros assim que eu consigo perceber dentro de uma sala de audiência, atuando mais de 10 anos na advocacia trabalhista. Primeiro é não dominar fatos e documentos. Fica uma situação muito esquisita quando o advogado, você sabe ali que o advogado não sabe nada sobre o processo. Erros graves, né? No depoimento pessoal, na inquirição, né, da testemunha. Então, é uma questão de preparação das partes para audiência, testemunhas, etc. E uma falta de postura estratégica na sua audiência. A audiência, ela vai cristalizar tudo que você fez, geralmente, nos outros atos processuais. Então, desde a petição inicial, você tem que ter uma ideia como você quer abordar a ação, para poder você entender como você vai querer abordar a audiência em si. Ela tem uma importância muito grande no processo trabalhista. Então, você precisa ter uma análise estratégica. Perfeito? Se você quiser se profissionalizar, reitero que a gente tem um módulo completo de audiência trabalhista, que vai te dar muita segurança na sua atuação. Eu vou pessoalmente lhe ajudar caso você queira. Então, tem um WhatsApp pessoal que eu auxilio os advogados quando tem alguma dúvida. Tem o nosso grupo de alunos também. Então, se você tiver vontade de dar um próximo passo, confere aqui o link da descrição que tem a nossa formação de advocacia trabalhista. Se tiver qualquer uma dúvida ou acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer também de lhe responder. Tranquilo? Valeu e falou!